O Botafogo tem um baita de um jogador. Igor Jesus é um dos melhores jogadores desse elenco do Botafogo e diria, um dos jogadores que tem características únicas no futebol mundial. O que tem de tão especial com o Igor Jesus? Eu vou contar para vocês depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 4,99 você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você que ainda não é membro só vai assistir depois que todo mundo assistir. Então não perca tempo, clica nesse botãozinho agora aí embaixo do vídeo, seja membro, e torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode colocar qualquer valor que você quiser e pode também deixar sua sugestão, dúvida, crítica, aquilo que você quiser, e eu faço questão de ler aqui todas as vezes que eu tiver um programa aqui no ar ou então estiver ao vivo, beleza? Bom, a partida do Botafogo contra o Fluminense trouxe de volta aquele sentimento bom na torcida do Botafogo de que nós temos uma equipe extremamente competitiva, física e, ao mesmo tempo, também muito técnica. Obviamente que essa mudança de percepção se deu, né, claro, pela performance da equipe contra o Fluminense, mas alguns fatores, obviamente, contribuíram muito para que o Botafogo não somente tivesse uma vitória convincente, mas também uma atuação convincente, né? Que era o que a gente vinha desejando já há muito tempo. O Renato Paiva teve todo o mérito do mundo em apostar numa formação com dois ditos aqui centroavantes, eu vou botar isso muito entre aspas, tá? Numa análise mais simples, muita gente vai, por exemplo, dizer que o Renato Paiva entrou num 4-4-2. Esse 4-4-2, ele se limita simplesmente a dizer quais são, digamos assim, aquilo que os jogadores têm por suas características principais ou as funções que eles ocupam se o Botafogo jogasse num sistema funcional, que não é o caso no time do Renato Paiva. A gente vê o Botafogo jogando de maneira posicional. E aí, muita gente vai pensar, 4-4-2 porque entrou com dois centroavantes, né? Jogadores típicos da posição de centroavante. Pois é, só que o 4-4-2 acaba aí. Na verdade, na prática, o Botafogo não jogou em 4-4-2. O Botafogo, na verdade, jogou com vários modelos de jogo, com vários sistemas de jogo. 4-4-2 defendendo, atacando. O Botafogo teve em alguns momentos que jogou no 4-6, para vocês terem uma ideia. Às vezes jogava no 4-1-5. Isso com a posse de bola e, obviamente, nas transições, o Botafogo, em alguns momentos, chegou a jogar numa transição muito rápida também, né, no jogo transicionado, às vezes até num 3-3-4. Isso aconteceu durante todo o jogo contra o Fluminense. Então, assim, só para a gente não ser muito raso para achar que o Botafogo estava jogando simplesmente num 4-4-2 duro, e que não é o caso, muito longe disso. Pelo contrário, o Botafogo jogou de uma maneira muito mais fluida e alternando bastante o seu sistema de jogo e sem mexer no estilo de jogo que é o estilo posicional do Renato Paiva, tá? Eu fecho parênteses aqui que eu precisava pontuar isso, que é uma coisa importante. Mas o que funcionou? Por que o Botafogo foi tão bem? Por que jogadores tão importantes para o Botafogo, que não vinham performando, como era o caso do Marlon Freitas, como é o caso do Savarino, que saiu de campo como o melhor jogador do Botafogo em campo, o que contribuiu para que esses jogadores pudessem ter uma performance tão acentuada assim, principalmente em comparação com os jogos anteriores que eles vinham muito mal? O fator Igor Jesus. O fato do Igor Jesus ter recebido do Renato Paiva uma liberdade muito maior, né, de movimentação, e também o fato do Igor Jesus ter trabalhado, ter funcionado nesse jogo, preenchendo também o meio de campo, jogando muito próximo do Savarino, jogando muito próximo também do Marlon Freitas e, obviamente, encostando nos homens da frente, com muita movimentação, tanto é que ele contribuiu com o primeiro gol do Botafogo, fazendo assistência no cruzamento, fazendo uma jogada praticamente de ponta, né? E isso
dá para gente uma noção de que o Botafogo tem no seu elenco um jogador extremamente especial. E eu quero mostrar para vocês o quão especial o Igor Jesus é. Mas você, Társilo, está se baseando apenas nessa partida contra o Fluminense? Obviamente que não. Quem acompanha o Igor Jesus para muito além das estatísticas de gol e assistência sabe do que eu estou falando, sabe da importância do Igor Jesus, sabe o quanto que o Igor Jesus, jogando bem, o quanto que a equipe também joga bem. Contra o Fluminense, especificamente, ele foi até melhor, porque o Botafogo conseguiu ter aquela imposição física no meio de campo que faltava tanto, né, nos jogos anteriores, e principalmente uma pressão pós-perda muito mais eficiente e também uma pressão alta em cima da defesa do Fluminense, que contribuiu muito. A gente precisa lembrar que a pressão alta do Fluminense não funcionou contra o Botafogo, porque alguns jogadores do seu elenco não têm essa característica de uma pressão forte. É o caso do Germancano, é o caso do Paulo Henrique Ganso. Contra outras equipes, o Botafogo já teve muito mais dificuldade e, obviamente, pode vir também a ter mais dificuldades. Mas o que o Botafogo fez contra o Fluminense dá uma pista de como o Renato Paiva pode finalmente acertar o Botafogo. Repararam também como é que a equipe jogou muito mais aproximada, jogadores jogaram muito mais aproximados? Se você percebeu isso, tá? Dá o crédito para o Renato Paiva, porque é todo o crédito dele, mas também pelo fato do Igor Jesus ter feito a partida que fez, a partidaça que fez, e é por isso que eu falo que o Botafogo tem um jogador extremamente especial. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito, muito rápida, muito simples, tá? Que é o fato da importância de você ter jogadores com as características que o Igor Jesus tem, que são cada vez mais raras no futebol mundial. Eu quero lembrar para vocês devem, obviamente, conhecer, já ouviram falar, muita gente conseguiu vê-lo jogar, né? Que é o Johan Cruyff. O Cruyff é um jogador que fez história no Ajax, fez história naquele timaço da seleção holandesa e também fez história no Barcelona. O Cruyff é um daqueles primeiros jogadores a executar essa função de falso 9, né? Principalmente no Ajax, ele fazia isso com muita competência. O que é interessante observar é que o Cruyff, ele executava essa função com uma maestria, com uma qualidade técnica muito ímpar, uma coisa muito difícil para você ver. Jogadores da época que jogavam na posição de centroavante, quando viam o Cruyff jogando, muita gente dizia, esse cara não é centroavante, esse cara é meia, de tanta qualidade técnica que ele tinha, né? E o fato dele fazer esses deslocamentos de um falso 9, de sair da área e arrastar a marcação dos zagueiros adversários, fazia com que seus parceiros conseguissem entrar nos espaços deixados pelos zagueiros. E isso fez com que o Ajax fosse uma equipe extremamente vencedora, isso fez da Holanda uma equipe revolucionária também para sua época, e também, obviamente, depois, quando ele foi para o Barcelona, transformou o Barcelona numa equipe extremamente competente e vencedora também pelo talento que ele tinha. Aí a gente tem uma comparação também para fazer no Brasil, né, que é o Tostão. Para quem não sabe, o Tostão era meia, né, de natureza, né, um meio campo de natureza, e ele fez parte, obviamente, da maior seleção de todos os tempos, não somente do Brasil. Muitos dizem que a seleção brasileira de 1970 é a melhor seleção de todos os tempos do futebol. Eu tendo a concordar com isso, tá? E a seleção era tão boa, que naquele time, por exemplo, não tinha um centroavante de ofício. O centroavante que foi colocado, designado para jogar, na verdade, como centroavante, foi o Tostão, que era meio-campista no Cruzeiro, por exemplo. Jogou no Vasco também como meio-campista, mas o Tostão, ele tinha essa qualidade absurda de meia e uma inteligência tática ímpar também, que fazia com que ele entendesse exatamente o que um número 9, apesar de ter apenas 1,72, ele tinha a total noção do que um centroavante precisava fazer, porém, mais importante do que isso, você tinha um centroavante armador, né? Vocês vão se lembrar dos gols da seleção de 70, se vocês coloquem aí os gols para vocês verem da seleção de 70, alguns deles passam pelo pé, né, do Tostão, e a importância que o Tostão tinha para fazer com que a bola continuasse circulando, para que o jogo daquela seleção de 1970 fosse tão fluido. Para vocês terem uma ideia, a seleção tinha tantos camisas 10, né, era o próprio Tostão, o próprio Pelé, o Rivelino, e eles tiveram que deixar o Ademir da Guia, grande craque do Palmeiras,
né, de fora daquela convocação. Muita gente até fala, até hoje em dia, que foi uma das maiores injustiças do futebol, o Ademir da Guia não ter participado de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, e eu também concordo com isso, porque quem conhece o Ademir da Guia, quem viu o Ademir da Guia jogar, sabe, fala que ele era um baita de um craque. Mas enfim, Tostão também, como falso 9 na seleção brasileira, só que era um meia jogando de 9, né? Como falso 9, mas um meia jogando de 9 e também saindo da área justamente para participar da armação de jogadas, diferentemente do Cruyff, que era o centroavante que saía e fazia às vezes de meia, né? Digamos assim, Tostão e Cruyff faziam papéis invertidos, mas no final das contas acabavam gerando exatamente os mesmos resultados. Isso não é uma coisa muito simples de fazer, não, tá, gente? Isso é uma coisa que, geralmente, centroavante de ofício tem muita dificuldade de sair da área, de conseguir fazer essa transição para conseguir jogar pelo meio. É preciso que os jogadores tenham refino técnico, muita consciência, muita inteligência tática para conseguir fazer com que isso dê certo. Nos tempos modernos, a gente tem vários exemplos de jogadores que conseguiram migrar, digamos assim, da posição de centroavante para recuar um pouco mais, para jogar um pouco mais como armadores, às vezes também jogando como falsos noves, e jogadores que eram essencialmente atacantes, né, velocistas, e que acabaram se transformando também em centroavantes, não em centroavantes natos, mas centroavantes. Mas eu quero pegar alguns exemplos aqui que vão guardar um pouco de coerência com aquilo que eu quero falar do Igor Jesus. E o Wayne Rooney, por exemplo, no Manchester United, quando ele surge no Everton, ele surge como uma grande promessa, aos 16 anos de idade, já jogando profissional e fazendo um gol atrás do outro. E o United vai lá, paga um valor recorde para ele na época. O Wayne Rooney chega no United jogando como centroavante, fazendo também gols e mais gols, empilhando gols, artilheiro do time, e aos poucos vai se descobrindo que o Wayne Rooney era muito mais do que simplesmente um goleador, era um jogador que tinha muita técnica também, muita visão de jogo, e que começou a jogar também nessa função de falso 9, às vezes até, inclusive, deslocado pelas pontas, pela direita, pela esquerda, isso chegou a acontecer em algum momento, mas o Wayne Rooney encontra o melhor do seu futebol, ele atinge, digamos assim, o ápice da sua carreira técnica e tática no momento que ele passa a jogar como falso 9 no Manchester United, jogando inclusive ao lado de jogadores como Van Persie, que era centroavante, aquele grande centroavante mesmo, né, que extremamente técnico, goleador também, mas que tinha justamente o Wayne Rooney, né, conversando com ele, dialogando com ele ali e jogando fora da área, às vezes fazendo também uma função, um papel de armador do time ao lado dos Scholes, né? Ou seja, o Wayne Rooney é um jogador que fez muito bem essa migração. Mas aí, se é para a gente falar sobre o maior da história que fez essa transição, né? Aí não tem como a gente não falar de Lionel Messi. E por incrível que pareça, Lionel Messi é um herdeiro direto, né, da escola do Barcelona. É uma escola do Barcelona praticamente criada pelo Johan Cruyff. E o Messi, né, digamos assim, continua jogando na mesma posição que Johan Cruyff jogava, né? E aí a gente já sabe o que a história tratou de nos mostrar, com a qualidade absurda que o Lionel Messi tem, né, com a inteligência tática diferenciada, com a capacidade que ele tem de deixar os adversários para trás, o Lionel Messi recebendo a bola no entrelinhas e partindo para cima dos adversários, é letal, é praticamente mortal, é impossível de parar. E a gente vai lembrar que naquele Barcelona, né, no melhor Barcelona de todos os tempos, com Xavi e Iniesta, o Messi já era um falso 9. O Barcelona não tinha figura central de um jogador, de um centroavante ali. Depois, com o tempo, né, com a chegada do Neymar e com o próprio Luizito Soares, às vezes você via esses jogadores intercalando também, né, uma função às vezes um pouco mais centralizada. O próprio Luizito também deu para o Messi essa possibilidade de jogar de uma maneira mais centralizada, mas assim, Messi sempre saindo da área, fazendo a função de falso 9, com uma qualidade incrível de dominar a bola, mesmo com baixa estatura, mas de dominar a bola de costas para a defesa e conseguir virar muito rápido e conseguir criar jogadas muito rápidas. Um gênio da bola, um dos maiores da história, sem a menor sombra de dúvida. Eu não estou comparando o Igor Jesus com o Messi, obviamente que não, tá? Eu estou só dizendo que quem executa essa coisa do falso 9 hoje, no maior nível de perfeição,
e talvez seja o maior nível de perfeição da história, o Messi, ali do lado realmente do Cruyff, talvez também o Tostão talvez um pouco abaixo, mas é o Messi que é a grande referência dessa posição. Mas tem um outro cara que eu quero mostrar para vocês aqui agora, que o Igor Jesus tem tudo para se aproximar muito dele, porque eu vejo os atributos no Igor Jesus, inclusive pela jovialidade dele, ser um jogador de apenas 23 para 24 anos de idade, um cara que tem tudo para desenvolver a técnica que ele desenvolveu, a inteligência tática que ele desenvolveu e, obviamente, contribuir para suas equipes, como esse cara contribuiu para aquela equipe do Klopp, do Liverpool, enquanto ele esteve lá, que é Roberto Firmino. Roberto Firmino, né, que jogava pelo Hoffenheim, jogava às vezes até como ponta esquerda e muitas vezes utilizado, obviamente, como centroavante, ele é, digamos assim, reposicionado ou repaginado pelo Jürgen Klopp, que passa a utilizá-lo naquela máquina que o Liverpool montou, que foi inclusive campeão da Champions, fazendo com que ele jogasse justamente como um falso 9, e aí ele tinha do lado dele ali, obviamente, o Mo Salah, tinha Sadio Mané, ele tinha os dois laterais do Liverpool, que eram extremamente agressivos, mas o Roberto Firmino, como um falso 9, também se tornou um jogador extremamente fundamental naquele sistema do Klopp, principalmente nas armações de jogadas, naquilo que diz respeito ali à aproximação dos jogadores, e o próprio Klopp fala que é um dos jogadores mais inteligentes, se não o mais inteligente com quem ele já trabalhou, tá? Então, eu acho que o Igor Jesus caminha justamente nessa direção que o Roberto Firmino caminhou na carreira dele, e eu acho que isso torna extremamente especial. Só para vocês terem uma ideia, no último jogo contra o Fluminense, o Igor Jesus, né, teve uma participação especial, uma participação incrível em vários momentos do jogo, em vários momentos da fase ofensiva do Botafogo, mas inclusive participando de lances como virada de jogo, bola longa, né, segurando a bola, dando tempo para que os jogadores de trás pudessem passar. Só que a diferença é que o Igor Jesus, jogando como falso 9, né, pelo menos no jogo contra o Fluminense, ele tinha também um verdadeiro 9 à sua frente, que era o Mastriani. Isso facilitou demais o trabalho do Igor Jesus e fez com que o Igor Jesus, na verdade, não fosse nem praticamente um falso 9. Ele fosse, às vezes, um segundo atacante, às vezes também um jogador de meio de campo que compunha, na verdade, o setor de criação do Botafogo. E quando eu falo setor de criação, não confundo com o setor, né, de construção. Tá? O Igor Jesus foi extremamente importante no jogo contra o Fluminense. Mas isso só foi possível porque o Igor Jesus reúne qualidade técnica muito diferenciada para jogadores da sua posição. Ele tem uma inteligência tática e já está acostumado também, inclusive nesse sistema que o Renato Paiva joga, já vem desde o ano passado, já está acostumado a jogar nessa maneira. E para o Botafogo também foi muito bom que o Igor Jesus jogasse dessa maneira, porque o Botafogo já fez isso anteriormente. Vocês vão se lembrar que o Botafogo, o Arthur Jorge, tentou fazer com que o Tiquinho fizesse isso que o Igor Jesus fez no jogo contra o Fluminense e não conseguiu. O Igor Jesus, ele tem muito mais rapidez, ele tem uma compleição física também muito grande, assim como o Tiquinho também tem, mas o Igor Jesus, ele tem uma aproximação dos outros jogadores, uma velocidade também que é bem maior do que a do Tiquinho, um dinamismo maior do que o Tiquinho. Quando o Botafogo, quando o Arthur Jorge tentou fazer isso com o Tiquinho, ele tinha era o Júnior Santos que jogava mais à frente, mais centralizado, como centroavante, o último homem do ataque. E, infelizmente, o Tiquinho não conseguiu render bem nessa função, e muita gente sabe, né, que os problemas extracampo, com a doença do pai, o falecimento do pai, contribuíram muito, mas não foi só isso. As características do Tiquinho também não ajudavam para que ele fizesse, digamos assim, esse papel, essa função, ou que fizesse essa aproximação com os jogadores de meio de campo, como o Igor Jesus tão bem fez contra o Fluminense. É um jogo de amostra que a gente tem do Igor Jesus fazendo isso, mas deixa muito claro, para mim, o Igor Jesus é um jogador talhado para jogar dessa maneira. E aí eu falo para vocês, qual equipe mundial de topo hoje tem um jogador com essa característica? O Barcelona não tem um jogador com essa característica. O Real Madrid também não tem um jogador com essa característica. O Bayern de Munique não tem.
O Manchester City não tem, né? O principal centroavante do City hoje é o Haaland. O Haaland não faz isso que o Igor Jesus faz. O Liverpool também não tem, né? São maneiras diferentes de jogar, obviamente que são maneiras diferentes de jogar, mas o Igor Jesus entrega algo que hoje é muito raro no futebol. Por isso eu digo, o Botafogo tem uma pedra preciosa, valiosíssima nas suas mãos, precisa trabalhar muito bem. Infelizmente, é muito difícil que o Igor Jesus chegue até o final do ano no Botafogo, porque, na minha opinião, se ele continuar jogando nesse papel, nessa área que ele jogou contra o Fluminense no clássico de sábado passado, se ele repetir essas atuações no Mundial, ele provavelmente sai do Botafogo no meio do ano, no final do Mundial. Eu rezo para que isso não aconteça, pelo menos torço para que até o final do ano a gente tenha mais um pouquinho de Igor Jesus no Botafogo e, quem sabe, brigando por título. Mas é importante ressaltar aqui, tá? Eu não estou fazendo nenhuma comparação de Igor Jesus e Messi. Isso é a primeira coisa. As pessoas precisam entender isso. Não estou dizendo que o Igor Jesus é tão bom quanto o Cruyff. Não estou dizendo que o Igor Jesus seja tão bom quanto o Tostão. Eu estou dizendo que o Igor Jesus é um jogador que reúne toda a capacidade de fazer uma função que hoje, de jogar numa área de campo e de fazer coisas numa área de campo pela posição que ele ocupa, que cada vez é mais raro no futebol, e isso tem um valor muito, muito grande no mercado. Botafogo mais forte com o Igor Jesus no meio, com certeza, 4-4-2. É e não é, beleza? Mas o mais importante é que o Renato Paiva entenda que o padrão que ele precisa para o Botafogo é esse, e que isso não pode ser plano B, como ele disse na entrevista coletiva, e que jogadores como o Patrick de Paula não conseguem fazer isso, tá, que o Igor Jesus conseguiu fazer contra o Fluminense. Então, a régua tem que ser de Igor Jesus para cima. Mas aí a gente tem outro problema, a gente não tem um substituto do Igor Jesus que faça isso. A gente só vai ter jogador com essa característica chegando no meio do ano, como é o caso do Wendel, mas isso aí é papo para outro vídeo, papo para outro momento. Por enquanto, vamos torcer muito para que o Renato Paiva continue apostando nessa formação do Botafogo, porque eu gostei muito, funcionou muito bem contra o Fluminense, e eu acho que aquilo que está funcionando precisa ser lapidado, precisa ser sofisticado, beleza? Se você concorda, discorda, eu quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários, pode colocar aí também suas críticas, perguntas, né, também, se você quiser. Mas o mais importante que eu quero pedir para você é que você deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você quiser contribuir também com o crescimento do canal, mande um Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você que compartilhe cada vez mais com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau!